Olá, tudo bem com você? Aqui é o Pedro Lemes e hoje eu irei falar sobre uma resenha muito especial. A Revolução dos Bichos, George Orwell. Vem comigo. Claro. Esse livro aqui foi um livro ótimo que eu li. E eu quero ler também 1984, que é um livro muito bom e que é bem legal. Vamos ao que interessa. Um galpão sujo e despedaçado, com animais desrespeitados e explorados. Lá, num lugar escuro, depois que o Sr. Jones da Granja do Solar dormiu, os animais se reuniram e lá criou a maior ideia já vista pela humanidade animalesca, o animalismo. O animalismo nada mais é do que a igualdade entre animais e homens. E claro, todos reconhecemos que nós queremos a igualdade, mas o que devemos fazer para a igualdade? Os animais se reuniram e lá o porco major, ele falou tudo lá. E a entonação do hino fez com que o coração deles ardessem, do ratinho até o cavalo. E assim criou um espírito de união, que após a morte do Major Porco se sobressaiu ainda mais. E essa união era tão forte que depois do Major Porco ser enterrado perto de um pomar, a revolução começou. E a granja nunca mais foi a mesma. O Sr. Jones, junto com a Sra. Jones, foram expulsos de sua casa, junto com seus empregados. E os bichos conseguiram a tal revolução reinar. Mas claro, não era sobre toda a Inglaterra, mas já era um começo. Com a liberdade alcançada, claro, antes ficavam horas trabalhando, puxando carroças, botando ovos, ficando dentro de um celeiro imundo. Agora eles tinham a liberdade e eles se sentiam libertos de toda a escravidão. E eles tiveram tempo. E com este tempo eles começaram a pensar. E claro, antes os animais estavam unidos em um só. Com o pensamento, foram se afastando. Claro, o Sr. Jones não queria deixar barato. Contou para qualquer pessoa que encontrava lá no bar. Bar do Leão Vermelho. Poucos acreditaram, mas realmente isso tinha acontecido. Então eles atacaram a granja. Os animais foram pegos de surpresa. Alguns morreram, outros sobreviveram. E claro, humanos morreram, mas os animais venceram. Depois da vitória cantaram o hino, Bichos da Inglaterra. E daquele ponto, a granja nunca mais foi a mesma. Pois antes tinha sofrido uma grande revolução de animais e agora vai ter uma revolução dos animais, mais uma vez. Depois com a persistência dos humanos de quererem tomar à força a granja, os animais perceberam que precisavam de táticas para proteger a granja. E os porcos, como todos nós sabemos, são os mais inteligentes dentre os animais. E eles criaram segurança, fizeram muitas coisas, uma grande sociedade. Os porcos até criaram escolas. Todos os animais sabiam ler e escrever. Mas claro, não foi isso que aconteceu. Os porcos sabiam ler, escrever, falar, ler revistas muito avançadas, engenharia, tudo. Alguns animais, como os cachorros, sabiam ler.
e foi descendo até que alguns animais não sabiam nada. E com isso, os porcos falaram assim, nós somos mais inteligentes, vamos assumir o controle. E começaram com a liderança. Bola de Neve, Napoleão e o Garganta. Bola de Neve é um porco que sabe o que é certo e ele quer seguir apenas em frente, usando a mente, não a força. Napoleão é um cara que ele vai de frente, tem atitude. E Garganta é apenas a alavanca que vai impulsionar um dos dois. Bola de Neve, ele consegue fazer um moinho. Mas Napoleão fica muito estranho, começa a ter inveja dele. Porque Bola de Neve estava mais capacitado para ser líder do que Napoleão. Napoleão teve inveja e começou a ter debates. E esses debates, toda coisa que Bola de Neve falava, Napoleão ia contra. Isso mostra que é da resenha do Senhor das Moscas, que eu já falei disso, que vai estar aqui nos cards, aqui nos cantos, que é sobre a democracia. Porque todos nós sabemos quem que é o certo, o que deve ser feito. Só que uma pessoa quer ter o poder, então faz algo totalmente diferente para que ela tenha o poder. Napoleão não foi diferente. Ele falava que se construísse um moinho ia faltar comida, e criava aquela contenda, aquela divisão. E numa bela tarde, Napoleão encontrou cachorros e acolheu eles. Nunca mais foram encontrados os cachorros. Depois de meses, Bola de Neve estava construindo tudo, preparando tudo. Napoleão apareceu com os cachorros grandes, os pequenininhos que tinham crescido, e expulsaram Bola de Neve. Os porcos que eram a favor de Bola de Neve começaram a guinchar. Ei, mas o que é isso? O que está acontecendo? Napoleão mandou que esses porcos fossem mortos. Ninguém podia protestar nada, ninguém podia falar nada, porque Napoleão que estava certo. E todos eram assim. Sansão, o cavalo mais poderoso e o animal mais forte da granja, sempre falava: Napoleão tem razão, Napoleão sempre está certo. E os cães que impulsionaram isso. E todos os animais se sentiam desconfortados com mortes, porque naquele dia que Bola de Neve tinha fugido, vários animais foram mortos, de porcos até gansos. Os animais ficaram meio indecisos, ficaram assim, mas no mandamento nenhum animal pode matar o outro. E Garganta impulsionou ao lado de Napoleão. Com a sua persuasão, ele decidiu que todo mundo aceitasse que era certo. Napoleão, ele estava trabalhando. E os porcos de pouquinho em pouquinho foram parando de trabalhar. Os porcos, eles eram pouco vistos, começaram a ir na casa do Jones. Começaram a fumar, a beber, a dormir em camas, que é tudo que o mandamento fala que não deve fazer. E os bichos lá sofrendo, sendo escravizados. Mas tem uma coisa: eles estavam sendo escravizados, mas o Jones não estava lá. Isso é uma lavagem cerebral que o Napoleão e o Garganta fizeram. Isso, lavagem cerebral. Todas as leis foram acrescentadas vírgulas que explicassem: o animal não pode beber, dizia na primeira vez que a lei foi escrita. Mas depois de alguns anos, a lei estava assim: o animal não pode beber álcool em excesso. As pessoas que têm o poder usam ele para favorecer elas. Não foi diferente com os animais. E teve uma outra guerra com os humanos. Vários morreram.
Napoleão nem apareceu, estava protegido na casa dele. E ele apareceu no fim da guerra, dizendo: vamos comemorar, a vitória é nossa. Os bichos se sentiam totalmente aprisionados, escravos. A lavagem cerebral, porque eles tinham memória curta, então eles sabiam que aquilo lá estava errado, mas a lei dizia isso. Eles não lembravam de como que era antes. Alguns nem sabiam ler. Napoleão foi assumindo o controle. E ele nem mais se importou com as leis do animalismo, mas com ele. E quando todos... E os bichos começaram a falar assim: se eu morrer, eu vou morrer por Napoleão, porque ele é certo, ele está certo. É o patriotismo em excesso. Tudo isso, o livro fala sobre lavagem cerebral, porque usou o poder. Os animais são o povo pobre, explorado por pessoas ricas e até pelo governo. Mas Pedro, lavagem cerebral é proibida. Não existe lavagem cerebral. Tem certeza? E claro, no final do livro, tudo mudou. E enquanto isso, Jones se achava injustiçado. É o ego. Jones maltratava os animais e ele foi expulso por os animais. Os animais não maltrataram ele, não mataram ele. Se sentiu injustiçado, mostrando que cada um tem seu lado, mostrando que não existe lado ruim nem mal. Porque é isso que todo mundo quer dizer. Que você não é mal, você não é bom, é ponto diferente, é mentira. Porque Jones sabia que ele estava errado. Mas tem a justiça, é a lei, é a democracia. E eu irei ler as páginas que eu grifei do livro. Sansão morto, com os músculos atrofiados de tanto carregar as pedras para fazer o moinho, tudo moído, magrelo, afirmou em suas últimas palavras. Sansão afirmava: caso se recuperasse bem, poderia viver mais 3 anos, e já imaginava os dias tranquilos que passaria no rincão da pastagem. Seria a primeira vez que lhe sobraria tempo de folga para estudar e melhorar seus conhecimentos. Pretendia dedicar o resto de sua existência ao aprendizado das 22 letras restantes do alfabeto. Isso mostra que nós, pessoas que são manipuladas por outras pessoas, não tem propósito de vida. E se tem, são miseráveis em relação a outras pessoas. Porque Sansão sabia apenas 4 letras do alfabeto. Ele falava que se ele aposentasse, ele iria aprender as outras 22 letras. Ó a noção. E ele morreu, falando que Napoleão tinha razão. E que ele tinha sido fraco, que Napoleão estava certo. E lá, o Garganta distorceu tudo. Tem certeza que Bola de Neve realmente se aliou contra Jones? Tem certeza que Bola de Neve realmente destruiu o moinho? Tem certeza que Bola de Neve realmente se rebelou contra todos? Ou será que Garganta persuadiu aquilo? Na minha opinião, Bola de Neve não é culpado de nada. Ele fugiu e nunca mais foi visto. E o Napoleão, ele colocava a culpa em Bola de Neve e tudo o que acontecia que era culpa dele. Colocar a culpa nos outros, não é culpa minha, é culpa dele. As últimas palavras do Sansão, o cavalo, foi: avante, camaradas, viva a granja dos bichos, viva o camarada Napoleão, avante, em nome da revolução, Napoleão tem sempre razão. Morreu com patriotismo, lavagem cerebral. Garganta fazia lavagem cerebral, tudo que ele falava era mentira. Era mentira. Bola de Neve não fez nada. Ele que persuadiu todo mundo. E Napoleão estava nem aí.
pro pessoal. Mas eles destruíram um moinho de vento. Nosso trabalho de 2 anos, os animais falaram. Napoleão falou: que importa? Construímos outro. Trabalho de 2 anos dos animais construindo escravamente. Napoleão falou: que importa? Vocês podem construir outro. Os animais ficaram melancólicos. Sim, isso não tá certo. Mas quando soou o hino dos bichos da Inglaterra, o coração voltou a arder. E sabiam que estava fazendo certo, mas não estavam. E no final, nada tinha mudado. Depois de 3 anos, se Johnny estava lá ou não fazia diferença. Foi um fracasso total, porque, de certa maneira, a granja tinha ficado rica. Mas nenhum animal tinha enriquecido, a não ser os porcos. Um país cresceu absurdamente, mas ninguém tinha enriquecido, a não ser os caras lá de cima. Olha como é que o cara é esperto, ele conseguiu fazer isso num livro. Os animais, eles tinham consciência de tudo. Tinham plena consciência de que tinha alguma coisa errada, mas não sabiam o que. É isso que todo mundo tem. Nós temos a consciência de que tem algo errado com o nosso país, mas ninguém consegue falar o que. E se falar, ninguém tá nem aí. Não tem o que fazer, porque pessoas não conhecem. É uma lavagem cerebral muito profunda que não conseguimos identificar isso. E Napoleão sempre falava que todos os animais eram iguais. Todos os animais eram iguais realmente? E Garganta, ele era o que fazia essa lavagem cerebral. Porque ele pegou as ovelhas, os seres mais menos desenvolvidos, e ensinou uma canção para elas. Porque antes as ovelhas sempre falavam: 4 pernas bons, 2 pernas ruins. Depois de 2 dias do Garganta ensinando a nova canção, e de 4 pernas bom, 2 pernas ruins, as ovelhas falaram: 4 pernas bons, 2 pernas melhor. Porque Napoleão começou a andar em pé. Napoleão começou a andar em pé, a fumar, a beber. Então todos perceberam assim: ué, mas o mandamento fala que não. Mas eles usaram a ovelha, uma pessoa do povo. Fez uma lavagem cerebral na pessoa do povo para que o povo inteiro entendesse que aquilo lá era bom. Mas não era. Infringiu a lei. Napoleão disse o seguinte: todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Todos nós temos liberdade de expressão, mas tem alguns que têm mais. E eu irei ler o final e irei falar a mensagem principal. Napoleão estava proclamando: a granja dos bichos fora abolida. A partir daquele momento, a granja deveria ser chamada Granja do Solar. Porque antes, a Granja do Solar fora mudada para a Granja dos Bichos. Napoleão, de muito tempo, andando como homem, agindo como homem, falou: agora vai ser a Granja do Solar. Napoleão queria ser como Jones. Napoleão queria ser como Jones porque ele sabia que ele era um animal. Ele queria ser como um humano. Ele não queria ter igualdade. Ele queria governar aquela granja como Jones. E ele conseguiu ser igual ao Jones. Ele usava as roupas de Jones. Bebia como Jones. Dormia na mesma cama que Jones. E a última frase que o livro deixa é a seguinte: os porcos, 6 porcos, com 6 humanos, de granjas ao redor, se sentaram numa mesa e começaram a conversar. Napoleão e os seus 6 porcos estavam vestidos de terno, e bebendo, e jogando baralho. Os humanos também. E quando um humano colocou a mesma carta igual do que a do Napoleão, começou a ter uma briga.
Ei, por que você colocou a mesma carta que a minha? Por que você colocou a mesma carta que a minha? Eles estavam bêbados e começaram a brigar. Os animais da janela viam tudo. E o olhar ia do homem para o porco, do porco para o homem. E isso foi o que aconteceu. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para o porco, de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. Melhor livro que eu já li se iguala até a Laranja Mecânica. E qual é o final que o George Orwell quis passar? Claro, naquela época tinha a União Soviética que estava escravizando pessoas, um montão de coisa, pessoa pobre sendo influenciada pela União Soviética, a guerra. Mas hoje em dia, o que se aplica sobre a lavagem cerebral que acontece e ninguém percebe, as mudanças de lei na democracia para que as pessoas que estão lá se favoreçam, é a mensagem principal. Não existe utopia. Nunca irá existir uma utopia, porque as regras que o Major Porco fez eram perfeitas. Mas nunca haverá uma utopia. Porque a utopia foi o seguinte: uma sociedade perfeita. Isso é uma utopia. E todos queremos uma utopia, igualdade, ninguém sofrendo. Mas o que acontece é o seguinte: os animais reconheceram que para ter igualdade não tinha como ter igualdade com os homens. Eles nunca iriam aceitar. Então precisavam matar todos os homens para ter igualdade entre os animais. E depois percebeu que a igualdade entre os animais não deu certo. Porque o porco, ele desfazia o rato, o porco desfazia o cavalo e o porco se achava melhor que todo mundo. Os porcos se isolaram numa sociedade só para que tenham uma utopia perfeita. Napoleão, que era um porco inteligente, e Bola de Neve, que era um porco inteligente, brigaram. Pessoas da mesma raça, da mesma espécie, da mesma classe social, vivendo em uma sociedade que é perfeita, conseguem brigar. Não existe utopia. A utopia sabe quando que vai ter uma utopia e como que vai ter uma utopia? Quando todos os humanos, animais, forem exterminados e só você, com 5 bilhões de clones, viverem na Terra. A utopia existe só quando você vive com você mesmo. E o pior é que haveria briga, porque você não aguentaria você mesmo o dia todo. Não existe utopia. E é isso que eu entendi do livro A Revolução dos Bichos. É um livro muito legal e muito bom. Espero que vocês tenham gostado e tchau.